E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, gravando. 1 minuto e 30 aqui. Deixa eu botar o celularzinho aqui para eu saber quanto tempo que a gente tem. Então é isso, gente. Vamos começar a nossa primeira aula, tá? Se não tiver bagunçado, não tem graça. Então, estou aqui, a princípio, dentro da minha casa. Daqui a pouco eu começo a gravar lá do escritório, talvez ela fique um pouco melhor. Hoje a gente vai falar sobre, hoje é a primeira aula, aula 1, tá? Essa aula vai ser discutida, vai ser debatida na quarta-feira, dia 22, de manhã e de noite. Então a minha aula vai ser para as duas turmas e a gente vai debater, tirando as dúvidas, conversando a respeito disso, de manhã e de noite. Essa é a primeira parte, tá? Vai ter uma segunda parte ainda. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar aqui sobre os demais efeitos da posse, ok? Vou compartilhar com vocês aqui nossa apresentação. Então vamos lá. Eu estou aqui nesse cantinho, olhando para mim, pode olhar por aqui. Direito Civil 4, Direito das Coisas. Nome do docente, eu, Daniel Chiesi. Vamos lá. Nosso conteúdo hoje é demais efeitos da posse. A gente vai falar da percepção dos frutos, responsabilidade pela perda e deterioração da coisa, e indenização pelas benfeitorias e o direito de retenção para finalizar. Ok? Então, vamos lá. Camila, bem-vinda. Tem que aprender a usar isso aqui ainda, né? Evidentemente. Vamos lá. Exposição do conteúdo. Vocês vão assistir esse vídeo. Estão assistindo ele agora, óbvio, tá? Texto base que eu usei para poder fazer essa aula. Carlos Alberto Gonçalves, Pablo Stouzy. Utilizei também esse livro aqui, bonitinho, código comentado. Pode ser comentado por alguma coisa. Tem esse outro código civil comentado aqui também do Fabrício Matiello, entre outras questões. Tá? Tem umas questõezinhas ali que a gente vai tratar ainda, e o nosso encontro online, conforme a gente já disse, vai ser na quarta-feira. Recapitulando, em nossa última aula, a gente falou sobre o principal efeito da posse, que é a proteção possessória, né? Essa proteção possessória, ela pode se dar, seja pela legítima defesa ou pelo desforço imediato, que são espécies de autotutela permitido pelo ordenamento jurídico, e a gente ainda vai ter os interditos possessórios. Interdito proibitório, manutenção de posse, reintegração de posse. Tá? Interdito proibitório serve para quê? A partir do momento que você tem uma ameaça. Então, interdito, ameaça, a gente vai entrar com interdito. Manutenção de posse, a gente está falando de turbação, e reintegração de posse a gente vai usar quando a gente tem esbulho. Okay? A gente já falou bastante sobre isso, remito vocês às nossas aulas anteriores. Tá? Vamos andar para frente aqui. Ó. Como vimos, o que torna essencial a distinção entre a posse e a detenção é o fato de que apenas a posse produz efeitos possessórios. Tá? Entre nós, citam-se como os efeitos possessórios. Proteção possessória, tivemos isso, percepção do fruto, responsabilização pela coisa, direito de indenização por benfeitorias, com consequente direito de retenção, e a uso capião. Tá? O uso capião é uma matéria que a gente vai falar quando a gente for tratar de propriedade. Okay? Proteção possessória, conforme eu acabei de comentar, a gente vai ter autodefesa da posse, que pode ser legítima defesa ou desforço imediato, e a gente tem os interditos possessórios. Tá? Ameaça, interdito proibitório. Aqui está errado, acabei de ver. Hein? Aqui não é interdito possessório, aqui vai ser interdito proibitório. Opa, volta. Desculpa aí. Aqui, gente, tem um errinho, viu? Vocês colocam aqui não é interdito processório, aqui é interdito proibitório. Manutenção de posse e integração de posse. E aí eu tenho aquele esqueminha que a gente já falou, né? Matei um tubarão e retirei a espinha inteira com a mão. Matei um tubarão, manutenção e turbação. Retirei a espinha, reintegração, para o caso de esbulho. Inteira com a mão, interdito, a mão, a ameaça. Quanto mais idiota, melhor, conforme eu já disse para vocês outras vezes aí.
Vamos falar então do que nos interessa, tá? Eu acho que para a turma da manhã eu já cheguei até a falar sobre isso. Mas não tem problema, a gente fala de novo. Até porque tem tempo já que vocês viram isso, né? Tem mais de mim. Então vamos lá. O primeiro efeito que a gente vai falar após os interditos possessórios é referente à percepção dos frutos, tá? E aí o Carlos Alberto Gonçalves ele vem e diz o seguinte: os frutos devem pertencer ao proprietário como acessórios da coisa. Sendo dele a coisa principal, dele também terão que ser as coisas acessórias. A partir do momento que a gente tem a compreensão que um fruto ele é um acessório do principal, né? Então o acessório segue o principal, óbvio. Então o fruto também deve pertencer a quem pertence à coisa. Então esse é o entendimento inicial que a gente precisa ter para dar seguimento aqui ao entendimento de como ficam os frutos da coisa em relação àquele que o possui, tá? Então, um exemplo bobo, imagina que eu tenho lá uma... Deixa eu ver como é que eu faço para eu aparecer aqui. Isso. Imagina lá que eu tenho um sítio, eu tenho uma fazenda, e nessa minha fazenda tem lá pés de laranjeiras, eu tenho animais lá, né? E essas laranjeiras vão dar frutas, vão dar laranja, né? Nas árvores frutíferas. Na fazenda do Marcelo, né? No sítio do Marcelo. Tem um monte de pé que ele planta lá, banana, planta aquelas frutas diferentes lá. Esses frutos, evidentemente, são acessórios do principal. Tá? Então, a quem pertencem esses frutos? Eu estou bom nisso aqui. Vamos lá. O que são os frutos, gente? Frutos são os frutos consubstanciam em bens acessórios extraídos de um bem principal que não se deteriora nem diminui com a extração. Essa que é a grande questão. Tá? O fruto, você consegue retirar ele do bem principal de maneira que esse bem principal não vai se deteriorar nem vai diminuir com a extração. É diferente, por exemplo, de uma mina, tá? Uma mina de carvão. Quando você tira o carvão da mina, a mina ela perde substância, tá? Ela diminui com aquilo. Então, o produto que eu tenho da lavra não é fruto propriamente dito. Tá? Os frutos eles vão ser classificados de 5 maneiras, segundo o Carlos Alberto Gonçalves. Aqui a gente tem só 3 maneiras de classificá-lo. Frutos pendentes, frutos percipiendos e frutos percebidos. Os frutos pendentes são aqueles frutos que ainda não foram percebidos, nem poderiam ser. Então, imagina você a fruta, a manga, lá na mangueira, verde ainda. Tá? Os frutos percipiendos são os frutos que não foram colhidos, mas já poderiam ser. A manga madura. Tá? E os percebidos são os que já foram destacados da coisa principal. 2-0 aqui, vários a 0 para essa porcaria. Hein? Isso aqui é uma classificação do Carlos Alberto Gonçalves, que ele vai trazer para a gente que, quanto ao estado, os frutos podem ser pendentes, já falamos, percebidos ou colhidos. Aí ele traz os estantes e os consumados, além do que eu já falei com vocês. Então, os frutos pendentes, enquanto unidos à coisa que produziu, ainda não foram percebidos. Os percebidos ou já colhidos já estão separados. Os estantes são separados e armazenados ou acondicionados para venda. Então, você imagina aqui grão, cereal que está lá no silo, que está lá guardado para ser vendido depois. Os percipiendos são os que deveriam ser, mas não foram colhidos ou percebidos. E os consumidos, os que não existem mais, porque já foram colhidos, já foram utilizados, já foram consumidos. Tá? Vamos lá, então. Percepção dos frutos. O que a gente vai ter nessa história aqui? O efeito da posse, o principal efeito aqui, mas apenas ao possuidor de boa-fé, claro isso, apenas ao possuidor de boa-fé, é a percepção. Imagina que o indivíduo está percebendo ele está com um bem, de posse de um bem, e tem uma fruteira lá, tem uma mangueira lá naquele quintal. Ele vai, a mangueira deu fruto, madurou, ele vai lá, chupou, comeu, consumiu aquele fruto.
A partir do momento que ele está de boa fé, tá? Aquele fruto ele vai ser utilizado por ele sem qualquer dificuldade, sem qualquer problema. Isso vai estar no artigo 1214, que vai dizer que o possuidor de boa fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. Enquanto ela quem, gente? Isso aqui é muito simples, muito bobo. Ela, a boa fé. Tá? Enquanto a boa fé durar, o possuidor tem direito aos frutos percebidos. A norma por trás disso daqui é o seguinte: a partir do momento em que o possuidor, seja na ação reivindicatória, na ação possessória, enfim, ele for vencido, ele vai ter direito aos frutos percebidos enquanto ele possuiu a coisa de boa fé. De novo, só o possuidor de boa fé é quem vai ter direito aos bens consumidos ali, aos frutos percebidos, ok? Possuidor, detalhe, outra coisa importante, isso aqui, ó. Frutos percebidos. Então, não é por menos que aqui eu tenho essa distinção, ok, gente? Muito cuidado com isso. Ele está falando de frutos percebidos, tá? Então, o possuidor de boa fé tem direito aos frutos percebidos, tá? Então, vamos lá. O artigo 1216, ele vem e traz o seguinte para a gente. O possuidor de má fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por sua culpa, faltou um zinho, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má fé. Tem direito às despesas de produção e custeio. Gente, isso aqui é muito interessante. Como eu disse para vocês, ele só vai ter direito aos bens percebidos. Quem tem direito? Possuidor de boa fé. O possuidor de má fé, tá? Não. Ele responde por todos os frutos colhidos e percebidos. Então, se o cara estava de má fé na posse do bem e o bem produziu frutos, ele de má fé ele vai responder por estes bens que ele colheu, que ele percebeu enquanto ele estava de boa fé. Inclusive também por aqueles outros bens que, por sua culpa, deixou de perceber. Então, se ele poderia já colher a safra, se ele poderia, enfim, receber os frutos, não fez e aquilo por algum problema se deteriorou, enfim, esse possuidor de má fé será responsabilizado. A ressalva que é feita aqui, tá escrito aqui, ó, tem direito às despesas de produção e custeio. Essa é uma ressalva. A posse de má fé não é totalmente desprovida de eficácia jurídica, porque o possuidor, nessa condição, faz jus às despesas de produção e custeio, em atenção ao princípio geral de repouso e enriquecimento sem causa. Gente, aqui é questão muito simples, tá? A partir do momento que o ordenamento jurídico brasileiro ele veda enriquecimento sem causa, a gente já falou isso lá no quarto período, falamos isso no período passado, quando a gente tratou de contratos, né? Contratos em espécie, aquelas obrigações ali que a gente vai ter no finalzinho, semestre passado. A vedação do enriquecimento sem causa não admite que esse devedor ele venha... Vamos lá. Ele não vai admitir que esse devedor, esse possuidor, ele tenha gastos aqui com as despesas de produção e custeio, que isso, de alguma maneira, vai levar um benefício para o verdadeiro proprietário, para o possuidor anterior. Então, por conta disso, as despesas que aquele possuidor de má-fé fez na coisa para custear, para produzir os bens, os frutos, ele vai ter direito a ser reembolsado disso, tá? O possuidor que reconhece a titularidade do bem por parte de outra pessoa, mesmo assim a detém, não conta com a indulgência do ordenamento jurídico. Restando claro que, em homenagem ao princípio que veda enriquecimento sem causa, à exceção das despesas de produção e custeio, deverá indenizar o retomante pelos frutos colhidos e percebidos, assim como pelos que não foram colhidos em razão da sua negligência. Então, o que ele está dizendo aqui? Que esse possuidor de má-fé, tá? Ele não vai ter direito, o ordenamento jurídico não vai ser complacente com esse possuidor de má-fé,
Então, ele não vai poder, ali, de maneira alguma, ficar com esses bens, muito pelo contrário. Aqueles bens que já foram colhidos, aqueles frutos que já foram colhidos, que já foram percebidos, o possuidor de má-fé vai ter que indenizar o retomante, o possuidor anterior. Tá? Bem como também vai ter que indenizar os frutos que não foram colhidos em relação à sua negligência. Vai ficar ressalvado apenas as despesas que ele fez para a produção e custeio. Ok? Vamos lá. Outra questão importante que vai estar prevista no artigo 1215 é com relação aos frutos. Outra classificação que a gente vai ter entre frutos naturais, industriais e civis. Os frutos naturais e industriais são bastante parecidos. Os naturais são decorrentes da ação humana. Por exemplo, uma fruta, a manga que nasce da mangueira, o potro que nasce da vaquinha, lá, a mini vaca que nasce o mini bezerro que nasce da mini vaca, né? São frutos naturais, são decorrentes da ação da natureza. Já os industriais, gente, decorrem do engenho humano, do trabalho humano, da criação humana. E os frutos civis decorrem do rendimento, tá? Por exemplo, os aluguéis, os juros, enfim. O que vai dizer o artigo 1215? Os frutos naturais e industriais reputam-se colhidos e percebidos logo que são separados. Então, ó, os frutos naturais e os frutos industriais, tá? Então, aqui, reputam-se colhidos e percebidos logo que são separados. O que significa isso, gente? Significa que esses frutos, a partir do momento que a vaca pariu o bezerro lá, eles já estão considerados que já são resolvidos ali, já estão à disposição do possuidor. Aí eu preciso analisar se ele é de má-fé ou de boa-fé. Agora, os frutos civis já é diferente um pouco. Os frutos civis... Opa, cadê meu negocinho aqui? Os frutos civis reputam-se percebidos dia por dia. Então, por exemplo, eu vou estar falando aqui de um aluguel. O indivíduo ele tem um apartamento, está possuindo apartamento, esse apartamento está alugado. Então, aquele apartamento gera, evidentemente, uma renda, um fruto civil, que é o aluguel. A partir do momento que esse possuidor ele é notificado, ele passa a ficar de má-fé, ele vai ter direito aos frutos até aquela data, os frutos percebidos, ok? Posteriormente, já não tem mais. Isso a gente conta dia por dia, tá? Assim, para calcular o montante que deverá ser restituído em dinheiro a retomante, que seja titular, por exemplo, no imóvel alugado pelo possuidor de má-fé, bastará verificar o valor que corresponder proporcionalmente dentro do mês, a partir do dia em que cessar a boa-fé. Isso por quê? Por conta dessa regra do dia por dia, tá? Bom, gente, eu vou encerrando aqui, porque estão dizendo que eu tenho que ter 10 minutos a cada aula. Já estamos aqui com 20 minutos, quase. Então, daqui a pouco eu volto com a continuação dessa mesma aula aqui, tá bom? Deixa eu ver como é que faz isso ainda, né? Isso. Já todo mundo saiu mesmo, o pessoal entrou, saiu. Alguém falou alguma coisa comigo. Tá de sacanagem que não viu porra nenhuma. Vamos ver.